Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Andes Moreira, sou uma das psicólogas do Descobrindo Criança. E hoje eu vou começar com vocês uma série sobre diálogos de temas difíceis para ser conversado com a criança. E nesse vídeo eu começo com o tema separação ou divórcio. É um tema difícil de ser falado com as crianças, mas é preciso que as crianças saibam do que está acontecendo. Antes de eu dar a dica para vocês de como falar com as crianças, eu quero começar falando um pouquinho da história do divórcio. Antigamente, a família, o casal, viviam infelizes, não estavam tendo amor, não estavam tendo companheirismo e se continuavam no casamento mesmo em quartos separados e pelo bem da criança, pelo bem dos filhos. Só que antes também prejudicava emocionalmente esses filhos, porque os filhos sentiam como que meus pais dormem em quartos separados, como que meus pais brigam e ainda estão juntos. Lógico que tem alguns questionamentos que acontecem inconscientemente que a criança não tem noção, mas isso futuramente tem causa e consequências, né, graves, emocionalmente falando e até fisicamente, né, que causa alguma coisa fisicamente. E por isso, hoje já mudou. Hoje já não tem isso, quando não tem mais um amor, quando não tem uma relação harmoniosa, acontece a separação. Só que muitas vezes a separação acontece de forma brusca, que não fala para as crianças, o pai sai de casa, volta, 15 dias depois talvez nem volta. Mãe às vezes sai, que está acontecendo também de mãe sair, leva a criança para lá, para casa de um dos avós, sem justificar, sem explicar. Então, a dica de hoje é: converse com seus filhos sobre a separação. Como conversar com seus filhos, Eanes? Como conversar com meus filhos? Como que eu consigo? Antes, acalme-se, porque às vezes os turbilhões de emoções são muito grandes e acaba que a gente fala pesado. Se eu for conversar como mãe, falo, não, aquele pai seu não presta, ele fez isso com a mamãe, fez aquilo, e traz coisas ruins para a criança do marido, que sabendo-se que é coisa da mãe, do relacionamento, né? Não tem nada a ver com a criança é filho, né? Não deixa de ser filho. E aí, às vezes, isso traz consequências ruins. Então, é preciso conversar. E outra dica que eu dou, os dois precisam conversar. Às vezes, não necessariamente consiga conversar os dois no mesmo horário com a criança. Mas seria interessante, mesmo com turbilhões de emoções, vocês se acertarem para conversar com a criança. Se tiver 2 filhos, a minha dica é: converse com um, depois converse com o outro. Dependendo, fique claro, do estado emocional de cada um. Porque às vezes, um mais velho ou mais novo, um gosta mais da mãe, outro gosta mais do pai, e acaba entrando em conflito na hora da conversa. Mas isso é cada caso, cada história. Então, é importante que vejam isso, né? Fique atento para isso, pais. Outra coisa, se vocês verem que não consegue conversar, procure um profissional para que ajude vocês a mediar esse conflito com a criança, para não ter causas depois. Se for na fase da adolescência, que é uma fase complicada, ela começa a ter conflitos muito piores. Então, é preciso que a criança saiba o que está acontecendo. Se a criança tem 2 anos, fale na linguagem dela,
que o papai vai sair de casa, vai ficar com a vovó, ou vai morar, explicar onde vai morar, mas sempre vai vir vê-lo, né? Então, assim, marcar hora, o pai precisa falar que horário que tá, falar quando que vem. Então, assim, é interessante. É um processo difícil? É difícil. Mas, às vezes, a criança ficar em um ambiente que não está bem, né, também não é legal. Mas que a criança precisa saber. Então, a dica minha de hoje é: fale, converse com a criança, mas antes acalme-se. Tenha cuidado com isso, porque senão traz uma consequência maior, tá? Então, até a próxima. Um abraço